parede aqui, enfim. Eu acho que o NIAD mudou o Meet. Mas vamos lá. Depois eu coloco o musgo aqui no fundo. Então, gente, na semana passada, né, entre aspas, porque na sexta-feira foi feriado, né, e aí a gente não esteve aqui, mas eu deixei já alguns conteúdos. Ontem eu dei uma alimentada no Ava, né, fiz umas gravações, deixei umas imagens, coloquei alguns vídeos do YouTube mesmo. Deixei também uma oportunidade de participação de evento online, que depois quem quiser participar ganha certificado e também é bom para a sua carreira, né, para o currículo. E, gente, a gente tem, né, o nosso cronograma. Se a gente não finalizar ele hoje, a gente finaliza na semana que vem, e aí esse seria, né, o último conteúdo antes da prova. Então, para a prova, a gente vai ficar com algas e briófitas. E aí, para avaliação 2, a gente fica com pteridófitas e fungos, e a parte que envolve a questão do material didático e amostragem, né, coleta sistemática e todo o resto. Lembrando, pessoal, que essa disciplina, ela tem uma carga horária de extensão, tá? Eu fui avisada recentemente, então a gente vai ter que fazer atividade de extensão, assim como aconteceu com sistemáticos de Fanerógama. Mas depois que a gente finalizar a primeira parte da disciplina, eu vou ter uma conversa com vocês só sobre isso, tá bom? Então, é só para vocês já irem pensando e vendo o que vocês vão fazer. Então, vamos começar a falar dos filos, né? As briófitas, elas são essas plantas, né? As primeiras plantas verdadeiras, clorofiladas, mas que não têm formação de tecidos. Então, elas são vegetais que não formam ainda os tecidos de condução. Então, elas são avasculares. É bem interessante que esse grupo ele é dividido, né, em grandes grupos, grandes, entre aspas, mas em questões filogenéticas eles foram separados, e as hepáticas, elas são o primeiro, né, que a gente vai começar a falar. Por que hepáticas? Né? Quem já ouviu lá os podcasts que a Suzana gravou, eu tento, tá, gente, fazer o meu melhor. Vocês ouviram que eu falei que existia antigamente, né, lá no século IX, toda o vegetal, todas as espécies que tinham formatos parecidos com formatos anatômicos dos órgãos dos seres humanos, eles, né, poderiam ser curativos para aquele tipo de órgão. Então, as hepáticas foi justamente isso. Por que hepatófita? Por que hepáticas no linguajar coloquial? Porque elas têm um formato muito semelhante ao fígado. E aí eles imaginavam que essa planta ela teria algum tipo de teor medicinal para curar o fígado, doenças hepáticas, certo? Nesse tempo não se sabia essas milhares de espécies que existiam. E também não se sabia as centenas de funções que o fígado tem. Mas eles tinham uma ideia de que essa planta poderia servir para esse fim. Então, lá naquele tempo, né, no século IX, ficou hepática e até hoje a gente continua adotando esse nome. Então, filohepatófita, né, que são dessas plantas miudinhas, pequenininhas, que podem assemelhar-se, né, que se assemelham ao fígado. E aí o texto fala o quê? Que forma um grupo de mais de 6.000 espécies, a gente tem várias espécies também aqui na região amazônica, que formam grupinhos pequenininhos, então são plantas pequenas. Na imagem parece que é grande, mas não é, tá, gente? Eu tenho até ali um musgo no muro que eu sempre olho para ele e penso, meu Deus, nas fotos o aluno pensa que é grande. Ele é isso aqui, né? Então, formam grupos grandes no solo, nas rochas, troncos de árvores, como está aqui nessa imagem. A gente tem, né? Deixa eu ver os meus recursos. Nem meus recursos não estão disponíveis, não. Ah, tá aqui. Espera aí, gente, vou ver se eu consigo. Eu queria o laser, mas não está mais aparecendo. Eu vou usar a caneta aqui. Vou escolher uma tinta. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente vê a superfície
do solo coberta por hepáticas. Normalmente, né, o que eu quero que vocês entendam é que nós vamos ver maior densidade desses grupos, seja hepáticos, seja antóceros, ou as próprias briófitas, como os musgos, em períodos chuvosos. Então, a gente está agora, né, num abril bem chuvoso. Quando chegar em maio, quando chegarmos em maio, a gente já vai ter um cenário mais seco. E aí, isso aí vai desfavorecendo o crescimento dessas plantas. Elas meio que entram em esporulação. Então, os esporos, por terem maior resistência, eles ficam ali guardadinhos até chegar o momento de germinar e formar os gametófitos e os esporófitos, tá? No período da chuva. Então, elas vivem em ambientes sombreados e úmidos e crescem deitadas no solo. Então, essa observação é muito pertinente. Para a gente encontrar esses organismos, a gente vai precisar do elemento água, tá? Se o elemento água estiver em escassez, você vai ter grande número ou pequeno número desses indivíduos? E digo aí. Pequeno número. Pequenos números. Exatamente. Então, a gente vai ter uma população menor. Isso não significa que ela vai estar escassa. Significa que ela vai estar menor. Então, a densidade populacional, o número de indivíduos, ele é menor, tá bom? Deixa eu passar aqui meu slide, que infelizmente a gente não consegue deixar ele em tela grande. Ele não apagou não, né? Que coisa. Peraí. Mudou mesmo, gente. Mudou a apresentação desse negócio, que antes não era assim, não. Então, quando a gente fala, né, como eu já expliquei, o gametófito, lembra, gente, gametófito, ele era útil, né? As pessoas achavam que ele era útil, porque alguns gêneros, né, a literatura fala que tinha certo efeito. A gente também não pode esquecer do componente fé. Se a gente for estudar um pouco sobre a história, né, da medicina, quem tiver curiosidade, antes a fé, ela curava muito. Antes, eu falo assim antes, por quê? Porque não tinha remédio. Então, a fé num remédio, numa planta. Tinha gente que tomava, desculpa a palavra, cocô de cachorro, achando que ia salvar para coqueluche. Imagina, fezes é rejeito, não serve, não funciona, né? Então, imagina aí, né? Muitas coisas foram utilizadas e, obviamente, caíram em desuso porque isso não funciona. Não tem fundo medicinal, né? Excremento não tem fundo medicinal. Excremento serve para fertilização de solo, mas para fundo medicinal não tem. E aí as hepáticas, né? Essa questão do fígado, foi encontrado que alguns gêneros realmente eles tinham até um poder medicinal, mas o que foi mesmo visto foi porque eles achavam, por ter uma forma de fígado, ela tinha poder de tratamento para doenças hepáticas. E aí o que a gente pode lembrar mais uma vez para desenvolvimento de gametófito é que o gametófito ele é originado a partir do esporo. Então, no momento que o esporo é liberado, vai ter o surgimento de um gametófito né? Se o ambiente estiver propício, tá bom? O Francisco falou aqui alguma coisa, deixa eu ver o que ele me disse aqui no chat. Ainda ontem estava falando sobre isso, viu? Foi mesmo, depois tu me conta. E aí existem 3 tipos de hepáticas que são diferenciadas de acordo, né, com os clados, e normalmente a gente tem as hepáticas que a gente chama de folhosas e talosas, por quê? Porque você vai ver ali uma questão de folhas, então parece uma folha grande, lembrando, gente, não é uma folha, porque para ser folha tem que ser vascular, e essa planta é avascular, e talo como se fosse um formato de talo, simples. Então a gente tem ali esses 2 clados, que são os clados que foram agrupados, né, e você coloca ali as talosas num grupo e as folhosas no outro, do ponto de vista filogenético. Mas lembrando, é uma analogia à folha. Isso não quer dizer que é folha. Porque, a professora disse que é folhosa. Não, a professora não falou nada disso. Aqui foram os botânicos que descreveram. Né? Eu estou sendo uma mediadora do conhecimento. Para ser folha, tem que compor vários componentes teciduais, coisa que não tem aqui. Tá? Elas são células, apenas células, não formam tecidos. Tecido é um conjunto de células. Só para relembrar vocês de histologia e anatomia vegetal. Vou passar aqui o slide, tá, gente? Como eu aumentei ele está meio devagar.
Então, as hepáticas talosas complexas incluem aqui esses 3 gêneros principais. Vamos lá, leitoras e leitores de gênero. Como é que é o nome disso aqui? E aí? Gabriel, vamos falar agora de briófita, mas assim, pteridófita a gente já está falando de quem? Plantas vasculares, tá? Então já tem tecido. Aí, se você for pensar, ela já tem ali uma estrutura que se assemelha a folhas, tá bom? Vamos lá, gente. Quem pode ler esse nome científico? É a Rixiocarpus que você se refere? Isso. Aqui, quem é esse nome aqui? Quem pode ler esse gênero? Vamos, gente, para não pensar que eu estou falando sozinha aqui. Marcátia. E essa aqui, que o meu mouse está passando em cima? Rícia. Isso. Então, aqui a gente tem o exemplo da marcântia, aqui a rícia, e aqui, como é que é o nome mesmo, Desmar, que tu falou muito bem? É a Rixiocarpus. Exatamente. Então, eu peguei uma fotinha de cada uma aqui delas, tá, gente? Para vocês poderem visualizar. Então, a gente tem, normalmente, o ciclo, né, que eu descrevi lá nos áudios, um ciclo biológico, o mais comum, mais descrito, onde vocês vão encontrar na literatura, se você colocar hepática, ciclo de vida, vai ser desse gênero aqui, que é o mais comum. O marcante ou marchante, depende da pronúncia, né? E aí a gente tem esses 3 principais gêneros das hepáticas talosas, certo? O que eu falei para vocês. O ciclo de vida que está relacionado na literatura é sempre descrito por esse gênero. Então, é isso aí. Vamos continuando. Então, quando a gente fala das talosas, o que a gente vai falar delas de acordo com o hábitat? Então, eu vou procurar essa planta, né? A professora Suzana me passou um trabalho que é aquele trabalho de campo, eu tenho que sair com a minha galera e vou atrás de coletar. Ou então, para as aulas práticas, Suzana disse que eu tenho que levar uma hepática, tenho que levar um antócero e um musgo para a aula. E um pote cheio de água de uma poça aí de qualquer, para a gente ver o que tem. Então, primeira coisa, para a gente encontrar, a gente tem que saber o hábitat. Onde é que ela vive? E normalmente, né, em regiões de barrancos, mas é o barranco do rio, pode ser que ela esteja ali, se tiver umidade, ambiente sombreado, tá? Então, a gente tem aí, normalmente, o talo, né, que é o processo de crescimento dela, tem cerca, tá, gente, ali, de 30 células de espessura e 10 de diâmetro. Então, não forma um conjunto de células que o tecido, são vários tecidos juntos, a gente tem células. Está bem diferenciado, né? Estão bem diferenciados numa estrutura superior com clorofila e numa inferior sem clorofila. A gente tem esse gênero aqui, o Riciocarpus, que eles vivem em ambientes aquáticos. Então, das hepáticas, esse gênero aqui é o gênero que vive em ambiente aquático. Então, se a gente quiser encontrar esse gênero, a gente vai ter que estar no ambiente de água. No seco, a gente não vai encontrar. O ideal sempre, quando a gente vai buscar uma coisa, a gente tem que conhecer, isso aqui é dica de pessoa que já teve experiência. Você precisa conhecer primeiro a ocorrência. Onde é que eu encontro? Quais são os hábitats, os ambientes, o nicho, né? Para eu poder ir atrás. Por isso que, previamente, a gente tem que fazer uma busca para saber onde é que ela ocorre. Mas a gente está falando de plantas que são extremamente comuns. Sim, são comuns. Desde que tenha água, você pode encontrar. Você está falando também de organismos que, às vezes, você vai precisar de um instrumento, né, de um microscópio ou de uma lupa para vê-lo. Porque a olho nu você vai ver só um verde, um tapete verde. Você não consegue classificar o que é um gametófito, o que são o esporófito, o que é o esporo. Né? Então, a gente não vai conseguir ver, a gente vai precisar de instrumentos, certo? Então, na aula prática, nós vamos ter acesso à microscopia. Não sei se vamos ter lupa, mas a microscopia a gente vai ter. Daquele jeito, né, gente? Vocês sabem.
Não é nada perfeito, mas eu vou tentar, tá bom? Vou tentar para que a gente possa ter a melhor visualização. Lembrando, já vou deixar avisado aqui, a gente tem uma programação já de prática, né? E aí eu quero que vocês, por favor, né, levem os materiais. Eu vou pedir para o Alan depois passar as informações, quando faltar uma semana, o que a gente vai precisar de material biológico para vocês poderem levar para a prática. Não esqueçam, tá? Eu vou tentar levar os EPIs, mas se você puder levar o seu jaleco, né, e de tênis, e de calça, eu tô falando aqui, né, bem antes para vocês não esquecerem, tá bom? Por favor, peço a vocês. Vamos continuando, dando as dicas no meio da aula. Então, aqui eu acho elas lindas, elas são bem pequenininhas, tá, gente? Aqui é uma foto, né? Mas lembra que ela é pequena. Essa aqui, deixa eu pegar minha caneta. Vou pegar a vermelha aqui. Então, a gente tem... Cadê, gente? Por que não tá aparecendo? Aqui a marchante ou marcântia, tá bom? E aqui o Riciocarpus. Veja que tem água na sua estrutura. Então, você vê aqui ele no ambiente, ele está meio submerso, tá bom? Aqui precisamos de um ambiente úmido para a gente ver esse organismo. Deixa eu limpar aqui tudo. Antes não era assim, era automático, mas tudo bem. Vamos lá. Então, as hepáticas folhosas, aqui já é o outro clado, né? Elas têm uma estrutura, um arranjo foliar distinto, então a gente tem aqui, né, cerca de 4 a 6 mil espécies. Obviamente, isso pode mudar de acordo com a sistemática, tá bom? Só beber um pouquinho de água. São abundantes em regiões subtropicais, tropicais e temperadas. Elas crescem sobre folhas, troncos, então a gente consegue observar. Ah, eu quero ver hepática. Então, você pode ver ela em tronco? Pode, mas não pode confundir com líquens, né? Não pode confundir com musgo, tá? É diferente. E aí você tem ali uma coisa que é bem interessante. Como é que eu posso comparar? As hepáticas são muito pequenininhas, muito pequenas. O musgo, gente, a gente vai falar daqui a pouco, se der tempo na aula de hoje, eles podem crescer até 30 centímetros, então eles são bem maiores do que as hepáticas e os antóceros. Por isso que, né, você já pode, assim, de cara, já dar uma observada. E o arranjo foliar, né? Um é mais folhosa, outro é mais taloso. E aí esses tapetes pequenos, né? Aqueles tapetes que nem eu falei para vocês quando era criança, que eu caí, né, no meio da rua. Então é muito liso, né? A gente tem ali uma cobertura vegetal que forra, né, a superfície. Pode falar, Ronaldo, fique à vontade. Professora, boa noite. Boa noite. Esse nomenclatura aí, hepática, por que ela leva esse nome, hepática? Ah, ok. Ela leva esse nome por conta da sua... Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Antigamente, eles achavam que ela tinha um formato parecido com um órgão, que é o fígado. Então, por isso, ela levou esse nome. Claro que nem todas as espécies, elas vão ter, de fato, essa semelhança idêntica. O que a gente não pode, mas eu vou ver igual o fígado. Não, gente, é semelhante, tá? Sabe aquele remédio que é similar? Pois é, o similar é uma coisa, o genérico é outra e o original é outra. Então, quando a gente fala, por que eles falaram isso, Janaldo? Porque lá no século XIX, eles tinham, né, uma cultura de que a planta que se parecia com algum órgão do corpo humano, da anatomia humana, ela tinha algum tipo de efeito medicinal. Então, para ele, se essa planta parecia com o fígado, provavelmente, obviamente, ela teria, né, na visão desse povo, né, desses cientistas da época, ela teria alguma função fitoterápica. Por isso, o nome ficou hepática, e até hoje, né, ninguém mudou.
porque realmente ela tem uma semelhança. Se você depois for olhar um fígado e comparar um pouco o aspecto morfológico, a arquitetura desses talos e dessas pseudo, né, folhas, você vai ver que realmente tem uma semelhança. Deu para entender, Janaldo? Sim, professor, ficou claro, é que eu já tinha visto esse nome várias vezes, né? Até tipo, tem algumas doenças, né, que afetam o fígado e, portanto, elas também são consideradas, né, doenças hepáticas, né? Assim, tipo, no seio da família, no cotidiano, né? Assim, tem os pais, os mais veteranos, eles trabalham muito com remédios caseiros, né? E Hum. aí eles usam muito essa nomenclatura também, né? Por conta disso, eu achei muito semelhante que seria se tratasse desse termo mesmo. Mas obrigado aí pela explicação. E aí, Janaldo, depois você pode até ver com seus ancestrais, as pessoas mais velhas do seu grupo, né? O que tem de planta que era usada para curar problemas no fígado, porque aí você pode trazer para a gente, vai que tem alguma hepática no meio, né? Alguma briófita. Então, se você puder depois fazer esse levantamento e compartilhar com a gente, eu vou ficar agradecida, tá bom? Tá, ok, professor, então, beleza. Obrigada. Quem levantou a mão, João Gabriel, pode falar. Professora, os dois, espécie, gênero é o quê? Macância e Rixocarpus são gêneros? Gênero. Então, Uhum. assim, os dois podem nascer em ambientes úmidos? Esse ambiente aquático, esse aqui, ó. Esse ambiente úmido. Esse aqui só vai ser visto na água. Então, você vai ter... Veja que ele está aqui, ó, na superfície da água. E aqui ele precisa da água para fazer o processo de crescimento do gametófito e logo produzir seus esporos, até para poder depois ter o processo de fecundação, tá bom? E em Todos ambiente... dependem da água. Um vive na água, então o que você tem que memorizar? Ele vive, o hábitat dele é na água. O outro, que é esse aqui, ele vive em ambientes úmidos. Então, existe uma diferença. Eu viver num ambiente úmido não quer dizer que eu sou aquática. Mas eu vivo num ambiente aquático, eu realmente sou aquática, tá bom? Esse aqui é aquático. Esse não. Precisa de água, mas não precisa estar num rio. Ele precisa de estar num ambiente que possa ter ali uma retenção de água. Nos troncos, nos barrancos, onde tem ali um pouco de água disponível para poder fazer o processo da reprodução sexuada dela, tá bom? Vamos lá, gente, vamos continuando. E aí, como eu falei, né, tirando a pergunta, essa pergunta do Geraldo é bem interessante, por quê? Porque quando a gente fala de nomenclatura, lembra que eu falei para vocês de sistemática, que às vezes um nome popular, né, ele pode ser confundido com outras coisas. Então, o que a gente pode remeter a? Hepática, não tem nada a ver diretamente, mas indiretamente. Então, forma do fígado. E antigamente as pessoas usavam essa planta porque ela tinha um poder medicinal, teoricamente, por conta dessa analogia, né? O que parecia podia curar. Então, tem bastante essa coisa da nomenclatura hepática. Existem muitas doenças hepáticas, existem também muitas plantas que ajudam no bom funcionamento do fígado, né? Temos aí a cáscara sagrada, espinheira santa, espinheira divina, temos o repolho, né? E aí você, obviamente, vai usando de acordo com seus conhecimentos. Claro que elas ajudam no processo e no bom funcionamento. Você, para indicar para alguém, primeiro essa pessoa tem que passar para o médico, né? Ir ao médico, eles vão ver qual é o melhor tratamento, tá bom? Mas é isso, gente. E aí, quando a gente fala de hepáticas folhosas, elas são bem cosmopolitas, mas lembrando sempre que elas precisam de ambientes úmidos, né? Então, a gente tem aí subtropical, tropicais temperados. Normalmente, lugares frios, a gente tem uma grande quantidade, desde que tenha umidade, né? Então, você tem ali ambientes temperados, tem, né? Aquelas grandes florestas, depois a gente vai ver as tufas, que formam grandes massas dessas plantas, e que são a base do ecossistema, né? Porque lembra que os produtores são a base do ecossistema.
E aí a gente vê, formam pequenos tapetes. Uma maneira de distinguir as hepáticas dos musgos é observar os filídeos. Os dos musgos geralmente iguais, já o das hepáticas possuem filídeos diferenciados. Então, quando a gente olha para esses filídeos que se assemelham, né, a folhas, o musgo é todo mundo igual, ele tem o mesmo aspecto morfológico. As hepáticas, elas já têm uma diferença morfológica. Então, a gente consegue ter, né, essa forma morfológica de separar. Não, isso aqui provavelmente é um musgo, isso aqui é uma hepática. O mais interessante de hoje, gente, é que a tecnologia, ela está aí para isso. Então, você tira uma foto, coloca num banco de dados, você pode encontrar a sua espécie rapidinho, né? Ou você pode encontrar alguém que vai te ajudar a descrever, como naquele site da Biodiversity. Então, é bem interessante, é uma comunidade que está junto, se ajudando. No meu tempo de graduação, tinha que correr chaves e mais chaves para identificar plantas. Hoje em dia, é totalmente diferente. Eu não sei se o Alan, ele pegou essa fase, né, de modernização, provavelmente sim, que ele é mais jovem do que eu. Mas no meu tempo era aquele monte de xerox que a gente tinha que estar olhando e fazendo todo o trabalho de forma manual. Hoje, vocês, usando as tecnologias ao favor de vocês, vocês não ficam sem a informação. Vocês conseguem rapidamente buscar as respostas que vocês procuram, desde que vocês utilizem de forma correta, né? Porque não adianta só pesquisar por pesquisar, tem que saber o que está fazendo. Aqui a gente tem o segundo, né, filo, Anthocerófita, né? É bem interessante porque ele tem bem menos espécies, é um filo pequeno, e a gente tem aqui no Brasil um gênero bastante conhecido, que é os Phaeoceros, tá, gente? E temos aqui esse gênero como o gênero mais, digamos, né, descrito no Brasil, o mais conhecido. E a gente tem, né, o outro gênero, que é o Anthóceros, né? Então, o Anthóceros é o que a gente tem de maior descrição no mundo. No Brasil, o mais conhecido é o Phaeoceros, certo? E aí, quando a gente fala desse filo, é bem interessante, ele é muito pequenininho, daqui a pouco a gente vai ver as imagens, a forma do gametófito muda também, e aí a gente tem aqui, né, tem forma de roseta, vai ficar aqui para sempre, depois eu apago. E suas ramificações não são visíveis, certo? Então, para a gente ver, a gente vai ter que usar um instrumento. Que instrumento é esse? Um microscópio, uma lupa. Então, normalmente, nas aulas que envolvem briófitas, a gente vai sempre usar um equipamento para ajudar na visualização, né? Pode ser uma lupa, que é um aumento ali melhor, mas não dá para ver estruturas microscópicas, você melhora a visualização macroscópica, e o microscópio a gente vê mais a questão das células, estruturas mais sensíveis e invisíveis ao olho nu. São de vida livre, dominante, com talos e rizóides unicelulares, a maioria com um único cloroplasto por célula, então ele só tem um único cloroplasto, que é bem interessante. Isso aqui, gente, é forma de classificação na sistemática e taxonomia. Então, se a gente observar, você tem ali talos e rizóides unicelulares, e tem apenas um cloroplasto. Então provavelmente é do filo Anthocerófita, que pode ser o antócero, certo? Deixa eu limpar aqui. Eu vou depois ver como é que faz para isso aqui ficar automático, já que mudou. Passando para frente. Olha aqui, como morfologicamente já mudou. É igual a hepática? O gametófito e o esporófito? Me digam aí. Tem a mesma estrutura morfológica? O mesmo desenho anatômico? Acho que não, professora. É diferente, né? Quando a gente olha, lembra sempre, hepática
lembra o fígado. E elas são mais folhosas e algumas talosas. E aqui os antóceros, eles têm uma diferença. E outra coisa bem interessante, ó, que eu trouxe aqui, é que eles abrigam bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, são cianobactérias. Em alguns exemplares, eles vão ser levemente azulados por conta da presença dessas cianobactérias ou algas azuis. E aí ele tem aqui um papel ecológico interessante. E já existe até uma relação simbiótica, como eu falei no áudio que eu gravei ontem, no podcast. Né? Existe uma relação aí de simbiose. Ele abriga nas suas câmaras, cavidades aqui, a cianobactéria, e essa cianobactéria tem o abrigo dela e fornece nitrogênio para o crescimento. O nitrogênio é indispensável, viu, gente? Porque o nitrogênio, vocês estão estudando agora, a genética molecular, provavelmente o professor deve estar falando disso, ele faz parte de um grupo, né, de uma parte do nosso DNA, que são as bases nitrogenadas. Então, se falta nitrogênio, como é que a planta, como é que o organismo vai crescer? Então, nitrogênio, fósforo, pentose, fosfato, a gente tem um carboidrato, um fosfato e um nitrogênio, né, a base nitrogenada, que forma um nucleotídeo. Então, se essas plantas tiverem alguma deficiência de micro e macronutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, elas não conseguem fazer a síntese do DNA delas e logo elas não vão conseguir fazer o processo vital de divisão de células e tudo que envolve. Por isso que, se ela não consegue sozinha, ela falou que, não, gente, eu vou abrigar aqui um organismo que pode me ajudar. E aí ela tem. Então, isso aqui é outro pulo do gato que não foi mencionado ainda no outro grupo, nas hepáticas. As hepáticas, elas não fazem um processo de simbiose com cianobactérias e bactérias fixadoras de nitrogênio. Mas aqui os antóceros, ou antóceros, eles fazem, tá bom? Isso aqui é o gênero, tá? Esse gênero aqui, vejam que está em itálico, ele tem esse tipo de associação. Então, aqui os seus gametófitos, que são essas estruturas, são unissexuais ou bissexuais, de acordo com o gênero, com a espécie. O esporófito é uma estrutura pequena ereta, aqui, essa estrutura aqui, alongada, constituído num pé, e cápsula alongada. Então, a gente tem aqui zero tecido condutor, não existe. Essa estrutura aqui, ela depende desse grupo aqui dos gametófitos para ter o processo nutricional. Se perde esse elo, vai morrer, né? Ele não vai fazer a função dele, que é liberar os esporos para formar novas estruturas, né? Novos gametófitos. Então, é bem interessante. Vou fazer aqui um remember para ver se alguém lembra. Vocês lembram, do ponto de vista genético, quem é haploide e quem é diploide daqui? Dessa estrutura? Quem é haploide e quem é diploide? Isso é importante. Não dá para sair de biologia reprodutiva de briófitas sem saber isso, porque, infelizmente, cai na vida e cai em concurso. Vamos lá? Dessa estrutura que vocês estão vendo, quem tem 2 pares de cromossomos e quem só tem 1? Quem é N e quem é 2N? Isso aqui, genética molecular, não sei se a professora já falou, mas na básica vocês vão estudar direitinho. E aí? Vocês lembram? Professora, reproduza a sua pergunta novamente. Faz aí de novo, professor. Beleza. Vamos lá. No quesito briófitas, algas, né, a gente tem estruturas que são os gametófitos e os esporófitos. Do ponto de vista, né, do ciclo biológico, ciclo reprodutivo, a gente tem, né, estruturas que são N e 2N, né? Então, eu tenho esperança que a professora de genética molecular já tenha falado para vocês o que significa no ponto de vista genético.
Isso aqui significa metade. Então, a gente é haploide, né? O organismo haploide ele só tem a metade do conjunto cromossômico. E isso aqui significa 2, diploide. E aí, vocês lembram, né, passeando pelo AVA, e quando eu falei também, quem dessa estrutura, os gametófitos e os esporófitos, é N e 2N? Gametófito é N. Exatamente. E o esporófito é o quê? 2N. 2N. Então, isso, gente, eu falo que é importante, porque faz toda a diferença para vocês entenderem a biologia reprodutiva dessas espécies, tá? E isso, né, cai nas provas, cai em ENAD, cai em processo seletivo, em concurso, e cai na prova. Né? Eu já vou deixar bem claro, estudem ciclos reprodutivos, porque vai cair pelo menos um, né? E não vai ser uma questão objetiva, tá, gente? Vai ser uma questão discursiva. Então, olhem bastante, dá uma olhada, ouve aqueles podcasts que eu gravei só sobre a questão do ciclo de vida, para vocês poderem ter condição de responder as perguntas. Tá? Já estou dando essa dica aqui, ó, de ouro. Não era nem para fazer isso, era para ser elemento surpresa. Mas eu estou falando porque eu sei que, quando eu era aluna, esse aqui era um dos bichos papões da biologia reprodutiva de briófitos, porque a gente sempre se confundia. Meu Deus, o gametófito é N ou o gametófito é 2N, né? Mas lembra, faz a analogia do ponto de vista da embriologia, do ponto de vista da biologia molecular e celular, gametófito. Gameta remete a quê? Gametófito, gameta, né? Então, você tem ali a formação dos gametas. Se a formação do gameta, ele vai poder ser diploide? Respondo aí. A sua célula sexual, ela é diploide ou ela é haploide? Seu ócito, seu espermatozoide. Quem tem espermatozoide, ele é diploide? Quem tem ócito, ele é diploide? Haploide é mais de um. Não, haploide é um. Isso. É um sexo, é isso? Não. Não, um gênero. Não. Como é? Pode. Quem é que pode ajudar o João Gabriel? Vamos lá. É importante. diploide, professora, né? Ó, São vamos vários. lá. Diploide é 2, haploide 1. A gente está falando, na linguagem genética, de conjuntos cromossômicos. Nós, humanos, né, se a gente falar de humano, espécie humana, Homo sapiens, a gente tem 46 cromossomos, nas células que a gente chama somática. As células sexuais, que são os gametas, eles têm a metade desse material. Então, a gente fala que ele é haploide, tá certo? Então, a sua célula sexual, que é, se você é a pessoa do sexo masculino, é espermatozoide, você só tem a metade do material genético nela. Se você é uma pessoa do sexo feminino, você tem ali uma meiose inconcluída na segunda meiose. Então, o oócito, ele nem terminou a meiose ainda, mas ele tem só a metade do número de cromossomos. Tá? Então, por favor, gente, eu peço a vocês, né, que vocês, esses linguajar, assim, de genética, seja qual for, vocês reforcem, porque não cai só em genética molecular, nem em genética básica, cai em embriologia, cai na botânica, cai na genética, na imunologia, cai em tudo. Na questão dos animais, que não é minha área, enfim, então é muito importante que o estudante de biologia saiba diferenciar o que é um conjunto cromossômico, que é uma cromátide, até para entender essas terminologias, tá? Então, se você tiver dúvida, já conversa com o livro e dá uma olhadinha, tá bom? Então, vamos passando aqui para a gente continuar a nossa história de hoje. Ainda tem que ter eu acho que a gente não vai terminar, a gente vai terminar só na semana que vem, mas vai ter o nosso sorteio, tá? Então, aqui o gênero, vamos lá, meus latino-hablantes. Vamos falar aqui, vamos praticar a nomenclatura. Antóceros. Muito bem, Janaldo. E aqui, ó. Paenóceros. Exatamente. Então, a gente tem aqui uma diferença morfológica, né? Então, você observa aqui
que tem o gametófito, o esporófito, e aqui você já tem uma outra estrutura. Esses aqui são os principais gêneros do filo Anthocerófidas, tá bom? Vamos lá. Hermafrodita tem a presença das duas estruturas reprodutivas. Nem sempre significa dizer que vai funcionar as duas no mesmo período, tá? Então, a gente tem plantas que são hermafroditas, mas elas não têm a liberação dos gametas ao mesmo tempo para evitar um processo genético chamado endogamia. Tá bom, gente? Então, tem as duas células, mas não vão funcionar concomitantemente para evitar a autofecundação em plantas Até que... ser humano, né? Até ser humano tem, existe ser humano hermafrodita, mas não funciona os dois, né? Normalmente, a questão do hermafroditismo em seres humanos são órgãos que não são ativos. Então, você tem uma estrutura fantasma, ela não funciona. Nas plantas não é assim, ela tem os dois gametas. São funcionais, eles não amadurecem no mesmo tempo. Então, isso quer dizer o quê? Eles não vão ser liberados ao mesmo tempo. Então, um vai estar maduro num tempo, o outro vai estar em outro, justamente para evitar o que a gente chama de autofecundação em plantas que não são de autofecundação. Mas aí é uma discussão para depois, tá, gente? Para a gente não entrar aqui, abrir várias abas e ficar meio confuso, tá? Que a loda... professora. Pode falar, Odicivan. Me ajude aqui numa questão aqui. Eu semeei uma semente de mamão e nasceu os pezinhos bonitos, de vai dar mamão aí que eu vou me acabar de comer mamão. Não deu nenhum, só flores. É macho, porque ele tem uma planta dioica, significa dizer que tem, né? Na verdade, a gente tem aqueles que vão liberar o pólen e tem os que vão produzir os frutos. Então, pode acontecer. Mas a semente era boa, de mamão bom. Mas aí tu teve a sorte de plantar só quem vai produzir só pólen. Tu vai ter que plantar de novo para ver o que dá. Aqui em casa a gente teve um crescimento espontâneo de um mamoeiro que ele deu mamão durante acho que foi no início da nossa disciplina de morfologia externa, no primeiro período. E depois ele morreu sozinho e não deu mais, de jeito nenhum. Foi só uma safra. Passaram testado nele. Não, calma. Vai que dá certo, espera. Não seja uma pessoa ansiosa. Pode ser que ele ainda vai produzir. Não é rápido, não. Quem tem pé de mamão sabe aqui, não sabe? Demora uma vida para nascer os mamões. É 1 ano produzindo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, o filo briófita com 2Y. Bem interessante, porque ele é dividido em 3 classes. E esse aqui, gente, é o filo que compõe os musgos, né? Então, os musgos, a gente está falando dele aqui. Tem muita gente que confunde briófitas, né? Acha que tudo é musgo, ou tudo é lodo, né? O lodo, na verdade, é uma briófita, mas pode ser uma hepática, pode ser um ontócero e pode ser um musgo. O musgo, como eu falei para vocês, eles normalmente são maiores, então a gente consegue ter uma distinção na questão do gametófito e do esporófito. E aí a gente tem 3 classes. Quem vai ser a pessoa que vai ler isso aqui para mim? Vamos lá? Eu acho que teria alguma coisa relacionada a Spagnale, alguma coisa assim, mas não seria bem isso, né? Pode pronunciar como você está lendo, não tem problema. Aqui, gente, quem pode ler? Android. E aqui? O João Gabriel foi rápido, ó. Aqui, gente, são... Triade, professor. Isso aí, Janaldo. Muito bem. Vamos lá. Cadê as mulheres? As mulheres quase não falam. Gente, vamos honrar o nosso XX. Pelo amor de Deus. Só a Evilânia que fala aqui. Cadê as outras? Esse é o filo que a gente tem o maior número de espécies. Então, a gente tem aí mais de 9.000 espécies descritas.
E é bem interessante porque assim, ele já tem umas divisões que dão características diferentes para o filo, né? Então, aqui, quando você ouve falar de turfa, mas o que é isso, professora? A turfa, né, ela é muito utilizada como combustível, principalmente no hemisfério norte. E ela forma aqueles grandes maciços de vegetal nas florestas, não vou dizer temperadas, mas nas florestas frias de taiga, né, de grandes coníferas. Então, você tem grandes quantidades de turfa que são armazenadas no solo. E elas são sequestradoras de carbono, só que com a utilização desse musgo, né, que é desta classe aqui, a gente tem, ao invés de sequestro de carbono, a gente está tendo, né, uma liberação de carbono, como acontece na floresta amazônica. Então, as suas principais diferenças, né, a gente vê aqui das demais briófitas são, botei até em vermelho. Os gametófitos possuem estrutura como rizóides multicelulares, o que a gente não conseguia ver nos demais. Células com numerosos cloroplastos. No anterior, nos antóceros, a gente viu que tem um único cloroplasto por célula. Tá? Aqui, protonema com crescimento marginal e apical. E algumas espécies possuem. Isso aqui que eu vou querer que vocês pesquisem. Agora, o que é um protonema? Aproveitei o Google, ao invés de estar olhando o WhatsApp e Instagram na hora da aula, procurei para mim o que é um protonema de um musgo, o que é um leptóide, qual é a sua função, e os hidroides, por favor. E está dizendo que é não lignificado, ó, não tem lignina. Procurei para mim, vou ficar aqui esperando. Os nomes são bem sugestivos, né, gente? Bem. Vamos olhar aqui no chat, o que já está chegando. Então, primeira resposta. Protonema é a forma jovem do gametófito nas briófitas, que se desenvolve a partir da germinação do esporo. Então, quando você fala de protonema, é o primeiro estágio de desenvolvimento do gametófito a partir da germinação do esporo. O que ele está dizendo é que existe um crescimento marginal e apical, certo? A margem e o ápice cresce. Então, é uma característica, né, desse grupo, do filo briófita. Quando a gente fala de algumas espécies possuem o que a gente chama de leptóides, o que é? Quem foi que já viu? Coloca aí no chat para todo mundo ler ou fala, enfim. Me diga aí o que você já conseguiu ver. Professora, eu vi aqui, não sei se está correto, mas é um tipo de célula condutora que existe nos caulídeos, né? Uhum. E alguns musgos. Mais ou menos isso aí, querido. Exatamente. Então, a gente fala que elas são células que se assemelham com os tecidos condutores das vegetais vasculares, mas elas não são tecidos. Elas são responsáveis pela condução de água e de alguns sais minerais. Tá? Então, seria uma analogia ao tecido condutor. Se a gente fala de água e sais minerais, a gente faz uma analogia a qual tecido condutor? Vamos lá, gente. Anatomia. Qual tecido condutor? A gente pode fazer uma analogia. É xilema ou floema? O bom de ser professora de botânica desde o início é isso, que eu posso pegar os outros conhecimentos e jogar aqui na mesa. E aí, quando a gente fala de hidroides, eles são células não lignificadas que têm função de fazer o transporte. Paredes finas. Se a gente fosse fazer uma analogia, qual seria o tecido vascular que seria semelhante à função desses hidroides? Vamos lá, xilema ou floema? Muito bem, Terezinha. Exatamente, xilema. Né? Então, se a gente tivesse fotoassimilados, a gente falaria que era quem?
fotoassimilado. Vocês vão ter uma disciplina É só o de... poema, né? Exato. Gente, vocês depois vão ter uma disciplina só de fisiologia vegetal, tá? Se preparem. Se preparem. Não sei se vai ser eu, mas vocês vão ter uma disciplina só de fisiologia vegetal. E os leptóides? Lembrando que... Ah, tá. Só um pouquinho, Desmar. Lembrando que só vai participar do sorteio, só vai ganhar o prêmio quem tiver aqui online, tá, gente? Quem já tiver saído não vai ganhar o livro, vai ser sorteado de novo e vai ganhar a pessoa que estiver aqui. Desmar colocou ali, leptóide é uma célula especializada em conduzir substâncias nutritivas em alguns musgos. Então, a gente tem aí já algumas substâncias que são nutritivas para a planta, né? Então, se assemelharia ao floema, porque já passa por uma situação em que você não tem só minerais, você já tem nutrientes que vão ser utilizados para o desenvolvimento da planta, tá bom? Vamos lá para a gente... Não sei, eu acho que eu não vou conseguir finalizar esse filo, mas eu vou continuar até 19h25. Aí a gente vai ter o sorteio e a gente finaliza, porque eu não vou apressar aqui o negócio, porque eu quero que vocês aprendam. Então, os esporófitos são pequenos e eles são nutricionalmente dependentes. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala de por que esse esporófito, por que quem vai produzir, né, os esporos, aquela estrutura 2N, que é produto da fecundação dos anterozóides com a osfera, por que vai ser nutricionalmente dependente? Porque ele não tem células que vão permitir ele fazer fotossíntese. Você não consegue ver cloroplasto. Logo, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Então, essa é uma característica interessante para vocês entenderem. Ah, a professora disse que os esporófitos, eles são pequenos e nutricionalmente dependentes do gametófito. Eles têm um pé, uma seta longa e um esporângium. Daqui a pouco eu vou mostrar na imagem. Então, por que ele é nutricionalmente? Porque ele não faz o processo de fotossíntese. Então, ele depende do que é produzido pelo gametófito. Isso é importante vocês entenderem. Então, se a gente perguntar, então, nos musgos, onde é que a gente vai encontrar, de fato, a questão da clorofila, cloroplastos? A gente vai encontrar isso nas estruturas que fazem fotossíntese. E aí, qual seria a estrutura? De acordo com o que eu acabei de falar? Floema? Olha, João Gabriel, não é floema, a gente não está falando de planta vascularizada. A gente está falando de avascular, briófita, pelo amor de Deus, gametófito, tá? Então, floema, a gente deixou lá para as fanerógamas, a gente vai falar dele em outro momento aqui nesse grupo. Agora, briófita não tem, tá, gente? Briófita só tem células. Esse filo aqui, você já vê um crescimento multicelular, mas não significa dizer que é um tecido, são multi, mas não é uma diferenciação. Lembra lá de histologia que vocês já estudaram? Histologicamente, quando a gente pega um corte, lembra lá daquela nossa aula de histologia vegetal, anatomia vegetal. A gente cortava um pedacinho de uma planta e a gente via ao microscópio várias estruturas diferentes. Aquilo ali era a composição dos tecidos. Quando a gente vai olhar uma briófita, um antócero ou uma hepática, a gente não vai ter essa diferenciação. A gente vê células diferentes, mas você não vê um conjunto de células que vão formar tecidos. E bem interessante, a gente vai ver multicelular na briófita, que é esse filo aqui, tá bom? Então, gente, eu vou parar aqui no slide 22, na semana que vem a gente fecha, e aí eu vou fazer, não vou fazer uma super, eu vou fazer uma mini revisão, utilizando ferramentas digitais, para a gente estudar um pouquinho sobre os dois conteúdos que vão cair na prova. Depois eu vou até pedir uma ajuda para o meu monitor, querido, para ele me ajudar essa semana. Não sei se ele está aqui. Tá bom? Então, a gente para aqui, eu finalizo semana que vem esse filo,
Não esqueçam, vão lá no ambiente virtual de aprendizagem, unidade de briófitas, vão ouvir aqueles áudios que estão falando sobre o ciclo reprodutivo, tá? E, assim, a prova, gente, ela já está pronta, não tem mais o que fazer, tá bom? Não tem mais o que mudar. Não me peçam para mudar, que não dá mais. Agora, né, o momento mais esperado da noite é o sorteio, que eu espero entregar em mãos, né, para vocês, esse livro que eu comprei com muito carinho, né, cumprindo a minha promessa do primeiro semestre. É o livro Ascensão da Levedura. Eu espero que seja um livro bom. Depois que você que vai ganhar ler, você, por favor, compartilhe com outras pessoas, porque o bom da leitura é isso. Então, deixa eu dar uma... Eu acho que eu vou chamar aqui a minha irmã para falar um número, para não ter viés, já que o Alan ajudou o pessoal, não posso pedir para o Alan. Deixa eu ver a planilha, onde é que ela está. Está na minha outra página aqui. Todo mundo que está na aula já colocou seu nome, gente? Eu não, eu coloquei só na do passado. Hã? Então, Brenda, coloque agora, senão você não vai entrar no sorteio. É porque eu não tô achando aqui na conversa, no mensagem. Deixa eu colocar o link aqui, tá bom? Só um momentinho. Deixa eu pegar. Fala o número, Brenda, eu coloco. Número 7. É o número da sorte. Tá, colocar agora. O 7 já tem. Tem não. Tem não? Deixa eu verificar. Tem não. Brenda Oliveira. Ah, tem não. Foi me confundir com a linha. Já. É isso, Josimar. Obrigada, amigo. Tá bom. Vou colocar do Alexandre. Alexandre. Gente, todo mundo já fez, porque a minha irmã já chegou aqui no quarto para ela sortear o número. Eu vou dizer para ela pegar o número deixa eu ver aqui, de 1 a 76. Todo mundo já fez a sua numeração? Sim ou não? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar o presente? Peraí, eu vou pedir para a Isla. Isla, qual o número de 1 a 76 tu pode falar aqui para ver quem vai ser o ganhador? 55. O Adra já coloquei. Ó, a minha irmã disse que é o 55. Quem é o 55? Ó, disse Ivan, eu falei que era eu. 21. Ô, de Sivan. Ô, de Sivan. Obrigada. O Dicivan ganhou. O Dicivan, homem, jogue na loteria, pelo amor de Deus. Alô. Eu jogo todo dia, eu gasto quase R$100 com loteria e não ganho nada em loteria. Você ganhou hoje, querido. Parabéns, tá? O seu livro vai ser enviado quando for para aula prática. E eu espero que você faça uma excelente leitura. Foi comprado com muito carinho. Você divida com as suas colegas aí do polo para cada um ler depois, tá bom? E a gente estava até acho que é o mês do livro, né, gente? Se eu não me engano, teve o dia dia 23, alguma coisa assim. Então, aproveite, viu, Edson? Fico feliz que você ganhou. E, assim, depois da avaliação 2, gente, vai ter o último sorteio, tá bom? E aí a gente finaliza essa rodada de sorteios de livro. Eu espero que quem ganhou, vou até colocar aqui, Odicivan. Tarauacá, né, Odicivan? Sim. Beleza. Eu vou anotar para eu não esquecer. Sobre fungos, que a senhora falou. O nome desse livro é Ascensão da Levedura, como um simples fungo moldou nossa civilização. Já está aqui anotado, e vou guardar aqui para quando eu for. Então, eu tenho uma entrega para Tarauacá e outra para Chapuri. Não sei se a de Chapuri está assistindo hoje a aula, se está por aqui. Mas é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês, né? Vamos estar sempre, quando puderem, online. É importante essa nossa interação para a gente se conhecer mais também e